Olá, seja muito bem-vindo ao canal E aí Carla. Eu sou a Carla Vieira, sou engenheira de dados sênior, Google Developer Expert. E no vídeo de hoje eu vou te falar 4 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei na engenharia de dados. Então, se você está com interesse de começar nessa área, ou se você já trabalha, eu indico muito que você assista esse vídeo para evitar um pouco de frustração e com certeza acelerar a sua carreira. Então, já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e também se inscreva no canal. Tópico número 1, a diferença entre engenharia de dados e ciência de dados. Alguns anos atrás, a Harvard Business Review lançou um artigo em que falava que a carreira de ciência de dados era a carreira mais sexy do século. Só que na prática, o que acontece é que apesar de a ciência de dados ter todo o hype e todo o luxo, todo o glamour das entregas, que sustenta tudo é a engenharia de dados. O que eu acho muito ingrato é que a engenharia de dados só é lembrada quando o dashboard quebra, quando o pipeline não roda às 3 da manhã, ou quando o seu dado não está com uma qualidade confiável. Isso é um pouco injusto com a engenharia de dados, porque ela é uma área que a gente chama de enabler, né? Então, ela permite que outras áreas da empresa funcionem, né? Ela permite que você tenha uma área de BI, ela permite que o time de negócios consiga ver um dashboard e métricas em tempo real e também permite que o time de ciência de dados produtize os seus modelos. Então, aqueles modelos em produção só são possíveis porque existe uma plataforma de dados que alavanca todos esses casos de uso. O segundo tópico é que você não precisa saber tudo antes de começar. Então, o erro que eu cometi, e eu caí nessa armadilha, que é muito comum para muitas pessoas, é achar que eu precisava saber todas as ferramentas. Eu precisava saber Spark, Hadoop, Kafka, Kubernetes, Docker, Python, Scala, R, para conseguir aplicar para uma vaga ou iniciar na carreira. E a verdade é que você não precisa saber tudo e você nem conseguiria aprender todas essas ferramentas. Então, mais importante do que você tentar aprender um pouco de tudo e não saber em profundidade nada, é você conhecer a base e os fundamentos. E eu vou te contar um segredo. Depois que você conhece a base e os fundamentos, você vai notar como a sua curva de aprendizado vai ser muito mais rápida no futuro. Porque todas essas ferramentas têm em si as suas semelhanças, né? Todas elas estão resolvendo problemas semelhantes de formas diferentes. Mas com o tempo você vai aprender isso, né? Então esse é o segredo. Então, se você for estudar, foca em algumas ferramentas específicas, claro, mas tente entender como elas funcionam. Tente entender por quê. Aprenda com intenção. Não aprenda só para saber que aquela ferramenta existe de forma muito superficial, mas também não tente entrar em profundidade de forma que, nesse momento, você conheça uma única ferramenta. É importante entender que o ecossistema de dados ele é gigante. Você precisa conhecer os principais problemas que estão sendo resolvidos, algumas ferramentas, talvez aprofundar em uma cloud específica e, com o tempo, conforme o trabalho que você for fazer, a empresa que você estiver atuando, você vai ver que existem ferramentas semelhantes e você vai conseguir aprofundar nesses temas com mais tranquilidade. Então, sem pressa, não precisa tentar aprender tudo ao mesmo tempo e acabar não aprendendo nada e nem preencher todas as ferramentas da vaga para aplicar. Terceiro ponto, engenharia de dados é igual em todas as empresas. Isso é uma das maiores mentiras que alguém pode te contar. A verdade é que em cada empresa, o engenheiro de dados vai exercer um papel diferente. Isso também acontece com a ciência de dados. A diferença é que as empresas vão adaptar esse papel para a sua necessidade naquele momento, inclusive qual que é a sua maturidade na área de dados. Então, concorda comigo que uma empresa que é mais madura, que já trabalha com modelos de machine learning em produção, vai ter uma necessidade de um engenheiro de dados diferente de uma empresa que ainda está construindo a sua plataforma, que às vezes nem tem cloud. Então, concorda comigo que são papéis bem diferentes? Então, na minha opinião, eu acho bem importante que quando você começar a buscar carreiras, ou até quando você for fazer um deslocamento para uma outra empresa, fazer uma transição, uma mudança, é importante entender os requisitos da vaga, mas também qual que vai ser o teu papel naquele time. Então, sabe aquele momento que o recrutador te fala, você tem alguma dúvida e você fica em silêncio? Não fique em silêncio. Use esse espaço, principalmente se for uma entrevista com uma pessoa técnica do time, para entender qual que vai ter o teu papel, qual que é a necessidade deles, quais são os desafios de dados que ele tem na empresa, porque você vai conseguir direcionar e entender se aquela oportunidade é a ideal para você. O quarto e o último, e eu confesso que é o que eu acho mais interessante. O maior desafio dos projetos são as tecnologias. Não são. Quando a gente começa, nós acreditamos que o maior desafio é debugar os erros, a gente morre de medo de quebrar a produção, de resolver um erro no Spark.
Mas você descobre que, com o tempo, que o maior desafio de um projeto, e o que até afunda alguns projetos, é falta de priorização, é falta de comunicação, são processos falhos. São pessoas que não estão se comunicando. É a falta de alinhamento de expectativas, muitas vezes. Então, se você realmente quer ser uma pessoa engenheira de dados sênior que entrega valor, você precisa entender o negócio, alinhar com stakeholders, qual o seu papel, inclusive negociar o que é viável. E negociação é algo muito difícil para pessoas técnicas, porque muitas vezes o que vai te ser solicitado é algo que não é possível, não porque por questões de tecnologia, mas muitas vezes por tempo, por escopo, ou o que foi pedido não resolve diretamente o problema e é o teu papel explicar isso para uma pessoa de negócio. Não é o papel dela saber ou entender isso de cara, porque ela não conhece a parte técnica, ela precisa do teu aconselhamento. Então, é o seu papel que você explique isso, que você traduza de termos técnicos para termos mais simples, um conceito ou uma limitação técnica que existe, que impossibilita ou inviabiliza algo de ser feito. E não só tecnicamente, mas em questão de tempo também, porque nós, como engenheiros, sabemos o tempo que as tarefas e as demandas levam, e a gente precisa explicar essa complexidade para pessoas que estão fora da nossa área de atuação. Porque, no fim das contas, os melhores engenheiros de dados não são os que sabem mais ferramenta, são os que sabem o contexto, os que entendem o negócio e sabem explicar o porquê de uma decisão para uma pessoa não técnica. Então, entenda que você vai precisar, sim, explicar problemas técnicos para pessoas não técnicas e fazer essa tradução. E isso é um exercício muito difícil para qualquer carreira em tecnologia, não é só para engenharia de dados. Eu aprendi isso de muitas formas. Eu já fui professora, então eu tive que dar aula para jornalistas, pessoas que não são técnicas, sobre conceitos técnicos. Eu participo de muitas palestras, eu tenho um canal no YouTube. Tudo isso vai te fazendo exercer essa parte da tua carreira, de comunicar questões técnicas para pessoas que talvez não sejam técnicas e garantir que elas entenderam, porque o teu papel na comunicação é também garantir que a pessoa que está te escutando compreendeu o que você disse. Então, isso é um exercício, é uma ferramenta que você pode construir, é uma habilidade treinável. As soft skills não são soft, elas são hard skills, elas precisam ser treinadas para que você fique cada vez melhor nelas. Então, não pense que é um dom, que a pessoa nasce sabendo fazer isso. É uma coisa que você pode sim desenvolver, mas como qualquer outra habilidade, precisa de treino, precisa de prática e precisa de tempo e dedicação. E uma coisa que eu passei a fazer também é ouvir mais, né? Então, além de aprender a se comunicar, é importante exercitar a escuta. Então, mesmo quando você escute algo que você não concorde, espera. Espera a pessoa terminar, concluir, e aí você dá o teu contraponto, né? E uma coisa de interessante de pensar, que eu gosto de dar alguns exemplos, é quando eu escrevo testes automatizados, o que eu estou vendo são os testes, uma qualidade de código melhor sendo escrita. O que o gerente do projeto está vendo e o que você está oferecendo para ele é uma garantia de que aquele produto, aquele software não vai falhar. E se ele falhar, você tem como resolver, né? Você está garantindo mais confiabilidade naquele sistema. Você está dizendo que talvez uma pessoa não fique sem o atendimento, um usuário não fique sem o atendimento que ele gostaria. Então, aquela pessoa tem uma perspectiva, ela está olhando de um ponto de referência diferente do seu. Então, é importante lembrar disso. No fim, engenharia de dados não é só código. E se você entender isso, você vai, eu te garanto, acelerar muito na sua carreira. Porque grande parte das pessoas de engenharia de dados ficam estagnadas na carreira porque não sacaram justamente isso. A importância de você ir além do código, de você conseguir explicar um conceito, de você conseguir comunicar e de você conseguir também até negociar o que é viável e o que não é viável dentro do teu projeto. Então, vamos recapitular os 4 pontos comigo? 1. A ciência de dados é glamurosa, mas é a engenharia de dados que mantém tudo funcionando. 2. Você não precisa saber todas as tecnologias. Foque no que importa e aprenda rápido. 3º ponto. Cada empresa vê a engenharia de dados de um jeito diferente. Então, fica de olho quando se candidatar numa vaga. Entreviste o entrevistador. E por último, e o mais importante na minha opinião, o maior desafio não é técnico. É comunicação, processos e cultura. Por fim, eu quero dizer que se eu tivesse ouvido isso lá no começo, muitas coisas teriam sido diferentes, mas eu não me arrependo de não ter sabido elas, porque
Isso fez parte do meu processo de aprendizado e me permitiu estar aqui hoje gravando esse vídeo para compartilhar contigo os meus aprendizados. Se você gostou das dicas, e eu espero que você aplique, e se você tem mais dicas sobre o assunto, sobre a sua carreira, coisas que você viveu, para trocar com outras pessoas que são engenheiras ou que estão interessadas na carreira, deixa nos comentários o que você passou, experiências, coisas que você aprendeu que podem ser úteis para outras pessoas. Se alguma dessas dicas faz super sentido para você, deixa um comentário, me conta, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. I think that was it.